Olá, bom dia. Que a graça e a paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através do poder do Espírito Santo, esteja com todos vocês. Bom dia, eu disse, né, para aqueles que estão assistindo esse vídeo durante o dia. Uma boa tarde, se será a tarde que você estará assistindo, ou boa noite, se é a noite que você tem a possibilidade de estar assistindo a esse vídeo. Resolvi, assim, fazer um trabalho meio, meio até corrido, mas tenho recebido alguns pedidos, inclusive no meu YouTube também, né? A Baby perguntou para mim sobre qual é a melhor tradução em português. A gente deu uma resposta simples. Eu achei que interessante, já que várias pessoas sempre estão me perguntando e vendo, especialmente quem assiste os meus vídeos, que eu me baseio no original, eu sempre estou colocando questões de problemas de tradução. Então, nós resolvemos gravar esse vídeo. Na verdade, ela fez duas perguntas a respeito da melhor tradução de Bíblia e os dicionários bíblicos, né? Então, eu vou fazer, nesse aqui eu vou falar sobre tradução de Bíblia, depois eu falo sobre os dicionários, até porque existe uma questão de facilidade para adquirir, preço, custo, né? As vantagens e desvantagens de cada um, tá bom? Então, hoje eu estou falando sobre tradução de Bíblia, e depois eu faço um outro vídeo falando sobre os dicionários bíblicos, né? Pelo menos assim, aqueles que podem ajudar numa melhor compreensão daqueles que amam conhecer a palavra de Deus. Mas para a gente responder, né, porque eu falei, olha, tal, eu acho que interessante, assim, achei que a gente teria que fazer uma coisa dar uma resposta um pouco melhor para facilitar você, porque como é que eu sei, qual é o critério que a gente avalia? Então, acho que as primeiras coisas, eu tenho que falar duas coisas para vocês, a respeito de original, especialmente do Novo Testamento, e a respeito de métodos de tradução da Bíblia. Então, explicando como que funciona isso, a gente dá uma resposta e você também vai ter a possibilidade de fazer a sua própria avaliação. Porque o interessante, no discipulado, eu não ensino apenas, eu não faço com que as pessoas sejam aquele tipo de pessoa que aprende fechado, é só desse jeito. Eu dou oportunidade para a pessoa também ter a sua própria forma de pensar, o seu raciocínio, como Jesus fazia. E ele ensinou os apóstolos, e os apóstolos assim fizeram com a igreja. Então, né, tanto que vocês vão observar em Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo ensinando, né? E todo mundo ia lá, né, os crentes de Bereia, verificar para ver se era aquilo mesmo. Então é muito importante interagir assim. E é dessa forma que eu gosto de fazer. Então, primeiro eu vou falar sobre os métodos de tradução de Bíblia. E depois eu vou falar dos problemas que envolvem o original do Novo Testamento. Aí então eu vou mostrar as coisas bíblicas, fazer questionários e vou falar para vocês por que na minha conclusão, ela é melhor. Aí vocês terão a oportunidade de concordar, de discordar, enfim, de fazer a sua própria escolha, correto? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou falar para vocês é sobre os métodos de tradução de Bíblia. Porque quando a gente pega a Bíblia, a gente não sabe, a gente não tem ideia, né? Das abordagens que os tradutores escolhem. A gente pode falar que existe o método de equivalência formal e o método de equivalência dinâmica de tradução de Bíblia. Então, dependendo a forma, então a primeira coisa que o tradutor precisa definir é se ele vai fazer uma equivalência formal ou se ele vai fazer uma tradução baseada na equivalência dinâmica de traduzir. Então eu vou explicar como funciona cada uma e aí você vai começar a entender melhor, correto? Então assim, todos eles tentam traduzir de uma forma que os seus leitores venham a entender, né? Então, vamos lá. O método de tradução por equivalência formal, o tradutor ele procura trabalhar na estrutura gramatical do idioma original. Então ele prioriza, ele dá o valor maior para traduzir os textos com a maior precisão possível. Então ele procura ser o mais fiel possível, usando uma terminologia brasileira, né, da língua portuguesa. Então, isso daqui, esse método escolhe as traduções de textos que eles exigem o quê? Que tenham uma fidelidade textual total. A tradução ela é feita verbo por verbo, substantivo por substantivo. Dessa forma, o texto, então, muito embora ele fica mais difícil de compreender, devido à diferença dos idiomas, então você pega o hebraico. Tanto que nós temos um problema hoje muito sério, por quê? Por que essa turma toda que você vê na internet começa a pregar, despregando tudo que você aprendeu no ano passado, no passado, dizendo que a igreja foi enganada, aquela coisa toda? Porque às vezes pega uma Bíblia de tradução equivalência formal, ou mesmo a outra,
e ele tenta interpretar da maneira ocidental, a mentalidade ocidental. A Bíblia não foi escrita por ocidentais, ela foi escrita por orientais, e mais, ela foi escrita por judeus, com exceção de Lucas e Atos, que era grego, os demais era tudo judeu. Então, se você não compreende a cultura, tudo aquilo que vamos dizer assim, tentar entender o Novo Testamento sem o Novo Testamento, você vai criar heresia. Isso aí é fatal. Por quê? Porque foi escrito por judeu. Ora, por uma mentalidade, uma cultura própria. Eu terei oportunidade até de responder alguns assuntos e fazer algumas gravações baseando nisso, porque eu voltei muito a estudar as coisas hebraicas. Porque vendo todos esses problemas que estão surgindo, acho que é muito importante a gente conhecer isso. Então, o que acontece? O autor, na tradução de equivalência formal, quando você estiver lendo, você sabe que ele vai procurar ser fiel ao que o autor original do livro ele escreveu. Então, é essa situação. Depois existe uma segunda forma de tradução por equivalência dinâmica, né? Que a formal, como eu expliquei, ela é bem mesmo, ele vai procurar ser fiel ao texto, conforme foi escrito na linguagem hebraica no Antigo Testamento e grega no Novo Testamento. Então, consequentemente, essa tradução ela impõe um pouco mais de dificuldade para as pessoas. O segundo método é a tradução por equivalência dinâmica. Nesse método, o tradutor então, ele evita se prender à estrutura gramatical do texto original. Ele se permite usar textos que não seriam traduzidos palavra por palavra, mas objetivando o quê? Ele vai priorizar uma forma mais natural para o idioma que ele está transmitindo. Então, no caso, estou falando do português. Então, ele pega um texto em hebraico, um texto em grego, o que ele vai fazer? Ele vai dar prioridade para fazer uma leitura mais confortável. Normalmente é assim que se traduz, por exemplo, os romances, esses livros que vocês veem traduzidos, normalmente eles usam a equivalência dinâmica. Então, nem sempre isso vai bater com o de fato o autor escreveu, né? Então, romances, histórias, poesias, crônicas, ficções, tem outros textos onde a fidelidade original ela não seja uma prioridade máxima, os tradutores utilizam a equivalência dinâmica. Então, eles pegam e procuram traduzir aquilo para o idioma. É como se você fosse traduzir, por exemplo, a palavra fica frio. Se você for traduzir isso para o inglês, você não vai traduzir to be cold, né? Por quê? Ficar frio ele não vai entender. Então, você vai traduzir de uma forma que seja mais usual no país que você está traduzindo e fala inglês, nos Estados Unidos, na Inglaterra, enfim. Então, quando o tradutor ele escolhe a tradução por equivalência dinâmica, as suas traduções, então, elas vão ser mais dinâmica a leitura, só que ela não será mais fiel ao original, correto? Então, ela vai ter, e muitas vezes, aliás, por isso que existe uma das regras de teologia, é que você não pode criar uma doutrina com base em tradução. E se você observar, a maioria das pessoas que hoje andam pregando nas novas revelações, eles se baseiam nas traduções. Então eles já estão errados. Porque se eles pegaram uma tradução que ela não seja por método fiel, não que ela não contenha erros, elas contêm erros, mas é menos, é bem menor a proporção em relação, porque veja bem, a infalibilidade da escritura é com relação ao que está no original, as traduções não. Então, se a gente pegar, por exemplo, as traduções antigas de Bíblia, em se tratando disso, os tradutores, eles priorizaram o método formal, porque eles queriam ser fiéis ao original. Então, são traduções com uma linguagem culta mais difícil, porque se você pegar, muitos livros tem, no Hebreus, Lucas, né? Eles têm, Lucas, por exemplo, Lucas e o autor de Hebreus, eles escrevem no grego clássico, porque a gente fala, o Novo Testamento foi escrito no grego koiné. Na verdade não é todo ele, porque os escritos de Lucas, como o do autor de Hebreus, é no grego clássico. Seria o grego que era falado entre os intelectuais. Por exemplo, o grego de Lucas, ele é comparado ao de Heródoto, o grande filósofo grego. Seria mais ou menos como, eu não sei se vocês já ouviram, quando eles transmitem em televisão, já tiveram a curiosidade de ver, por exemplo, a conversa, por exemplo, dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles têm um linguajar, usam expressões em português, mas que é do jargão jurídico, difícil de compreender. Assim como na parte de tributos também, a gente se utiliza de
de linguajar assim, mas são palavras difíceis de se entender, entendeu? Então, essa é a questão. Então, o que acontece? Os demais livros, Mateus, né, os livros, as cartas de Paulo, Paulo escrevia muito bem o grego, mas era o grego koiné, que era o grego falado pelo povo, correto? Então, só de a tradução desses livros já traz problemas para os idiomas aonde você vai traduzir, porque as palavras eles têm sentidos diferentes. E esses sentidos modificam muita coisa na forma de entender. Você fala amor. Eu digo assim, amor, eu amo a minha casa. Eu amo a minha esposa, ou meu filho, minha neta. Só que eu usei a mesma palavra amor. Mas em grego, cada uma tem uma palavra. Agapei, para o amor sacrificial, o amor de mãe, amor de pai, de avô, né, de marido e mulher. Eu tenho o filho, que é o amor de amigo. Então, cada um, o eros, que é o amor erótico. Então, assim, 4 palavras para cada um. Então, essas são as dificuldades. Então, quando o autor ele escolhe, dependendo do que ele vai escolher, ele vai optar por uma palavra que você provavelmente não vai criar confusão. Você quer ver um exemplo? Eu não vou explicar aqui, porque eu nem preparei isso, eu vou deixar para fazer um vídeo só sobre isso. Mas não tem aquele texto que Jesus fala assim, a ninguém chameis de pai e de mestre? Aí depois você vê nas próprias cartas, o apóstolo Paulo falando que ele era pai, que ele era mestre, Tiago fala que era mestre, você fala, peraí, como é que pode? É tudo por questão de tradução. O tradutor escolheu palavras para que a gente entendesse, só que ele criou uma confusão. Existe o texto de Mateus, de Marcos, que ele fala que, dependendo da tradução, ele fala que Jesus tomou vinho. Aí você vai ver no Salmo, fala vinagre. Eu falei, não é questão do tradutor e alguns problemas que envolvem isso. Então, a gente precisa ter esses cuidados em que você vai entender isso daí, correto? Então, vamos lá. Então, por exemplo, Bíblias que são traduzidas da equivalência formal. A Bíblia Corrigida Fiel, a Almeida Corrigida Fiel, que é a que eu uso mais, né, que a gente utiliza na congregação, a Almeida Recebida e a Almeida Revista e Corrigida. Eles usam a equivalência formal. Bíblias mistas, que traduzem parte equivalência dinâmica, parte equivalência formal. A revista é atualizada, a Almeida Revista é atualizada, a Almeida Edição Contemporânea, a Almeida Revista de acordo com os melhores textos e a Almeida do século XXI. Bíblias que traduzidas por método, a equivalência dinâmica, a Nova Versão Internacional, a tradução do Novo Mundo da Bíblia Sagrada, que é utilizada pelas Testemunhas de Jeová. Algumas Bíblias são traduzidas por paráfrase, como a Nova Tradução na Linguagem de Hoje, a Bíblia Viva, a tradução do Novo Mundo da Bíblia Sagrada também. Então, cada uma tem a sua metodologia. Então aí depende. Então quando você está ensinando, traduzindo, explicando, é uma coisa. Agora se você for pensar em criar uma doutrina, então aí a coisa complica. Por quê? Porque com esses métodos, aliás, por melhor que seja a tradução, você já induz ao erro. Essa é a primeira parte. A segunda questão que eu quero colocar com vocês. Nós temos um problema com o original. Nós já vimos várias pessoas falando que a Bíblia foi mexida pelo homem. Isso é, em parte, verdade. O Novo Testamento. O hebraico não teve esse problema, a conservação dos originais. Então, é uma questão que eu não vou alongar aqui. Agora, o Novo Testamento teve esses problemas. Quando eu quero tentar ver se você visualiza, não sei se vai dar para... aqui está. Então, se nós observarmos aqui, deixa eu ver um melhor ângulo para você ver. Então, nós temos, inicialmente aqui, desde os fins do século I, começou com os textos alexandrinos, passando pelo texto ocidental, depois vindo mais para o texto oriental, correto? Revisão de Luciano, texto bizantino, e chegamos ao bizantino posterior e depois aos textos receptos. Então todo isso aqui é uma estrutura de como chegaram até nós os originais do Novo Testamento. Na verdade as cópias, porque os autógrafos, os originais mesmo, esses foram perdidos, eles não existem mais. Dos originais eram feitas cópias, e cópias e cópias, correto? Desses manuscritos, são mais de 5.000 manuscritos, que eles constituem os originais do Novo Testamento. Então, todos eles estão praticamente idênticos. E eles são esse histórico que eu mostrei para vocês, que chegou até o texto dos receptos, né? Esse texto recebido aqui, então até o século XIX,
esse texto ele era indisputável para traduzir fazer todas as traduções de Bíblia. Então era tudo igual, porque mudavam uma palavra em outra coisa, mas era tudo igual. Por quê? Porque eles pegavam a mesma base, que era o TR, eles chamaram de TR, em meio teológico, né? O texto dos receptos. Então ele foi vindo, porque é a herança que nós temos dos originais, porque eles foram, porque as cartas apostólicas, os evangelhos, o próprio livro do Apocalipse, eles eram levados para, eu estou falando 5.000 completos, mas existem, por exemplo, só o Apocalipse tem 25.000 manuscritos. Então, eles foram espalhados para o mundo todo, até então é conhecido, é onde se divulgava a palavra. Então, eles foram reunidos e se verificou isso daí. O que acontece? Até 1881, para ser mais ou menos preciso. Em 1881, foi encontrado no lixo do mosteiro de Santa Catarina manuscritos, né? Dois manuscritos, os sinaíticos e os vaticanos, que eram manuscritos antigos, né? O texto dos receptos, então, ele chega aí por volta lá de 1500. Então, esses textos eram mais antigos. O problema deles é que eles eram textos corrompidos, faltando muita parte, faltando versículos, capítulos. Então, assim, o que aconteceu? Dois eruditos tradutores do Novo Testamento, conhecedores do grego, chamado Westcott e Hurt. Esse Westcott e esse Hurt, esses dois, então, eles se interessaram por esses manuscritos. O que eles fizeram? Eles criaram uma regra própria e eles então começaram a juntar, despegaram mais um ou outro manuscrito e começaram então a completar o que faltava. Então foram pegando, como um verdadeiro quebra-cabeça, né? Um quebra-cabeça. Foram misturando e foram ajeitando. O resultado, claro, é que eles chamaram de texto crítico, correto? Eles vieram chamar de texto crítico. Então, nesse texto crítico, ele, capítulos, some, por exemplo, Marcos 16 não tem. Aquele ir e pegar o evangelho, não tem. Então, por isso que vocês vê traduções que pegam o texto crítico, ou coloca Marcos 16 em colchetes, ou coloca que não tem. Simplesmente termina antes. Então, começa isso. Então, no resumo de um estudo que vi, eles colocam que existe 6.000 palavras do Novo Testamento. Eles tiram, né, nessa brincadeira toda de ajeitar. Eles adicionam 2.000 que não tinha. Ele muda 2.000 das 140.000 palavras que tem o Novo Testamento. São mais ou menos 10.000 corrupções, né, com terríveis tendências doutrinárias mal intencionadas. Quer dizer, até 1881, toda a igreja do Senhor, ela bebeu da mesma fonte. Se lia a palavra de Deus dos mesmos originais, que depois veio se juntar e ser chamado de textos receptos, em latim, em português, texto recebido, conhecido como TR. Então as traduções hoje, ou elas usam o TR, ou usam textos críticos. E aí foram surgindo muitas críticas, né? E a base do texto crítico é dizer que eles procuram se aproximar o mais fiel possível do original. Só que assim, é um tipo de tradução que a igreja nunca utilizou. Isso nunca foi utilizado. Só que esse texto crítico, ele possibilitou a criação de muitas heresias, de muitas doutrinas falsas, porque muitos textos que combatiam foram excluídos, né? Para vocês terem uma ideia, em João 7, terminando no Evangelho de João, capítulo 7, 53, 8, 11, que fala da mulher adúltera, ele é um texto que foi excluído. O que eles colocam? Como acharam muito feio deixar fora, ele aparece entre colchetes. Aí ele coloca lá que esse texto não faz parte do original. Quer dizer, não é que faz parte do original. O autor deveria ter sido mais honesto, dizer, ó, não faz parte do texto original adotado, que é o texto crítico. Eles adotaram um texto moderno, correto? Então, de fato, essa manipulação, ela possibilitou o quê? Haver bastante divergências entre as Bíblias. Então a gente pega traduções de Bíblia, para a gente olhar o histórico, 150, a Peshitta, que foi escrita em siríaco. Em 157, a latina antiga dos valdenses, né? Irmãos valorosos, traduziram isso lá no norte da Itália. 1522, Erasmo usa essa tradução para a Reforma. 1526, a Tyndale. 1545, Lutero, que também era um grande tradutor, né? 1546, o Stefano, várias traduções do grego já baseadas no texto dos receptos. Por quê? Porque o que eles fizeram no texto dos receptos? Eles pegaram tudo que tinha de manuscrito, aonde tinha, juntou tudo, e foram comparar. Aí viram, puxa vida, maravilha, Deus preservou. Então esse texto que é o texto que vai ser traduzido, porque a evangelização, as missões precisavam de traduções de Bíblia. Então é isso que se foi coletado, porque é isso que foi ensinado na igreja por 18 séculos.
correto? Não, então, assim, não dá para você mudar, e essa mexida, você pega um texto, duas pessoas pegam aleatoriamente e vão assim, fazendo o que eles chamam de crítica textual, né? Então aí veio vindo. Aí depois nós vamos ter 1569, no resumo, a Valera, né, a Reina Valera, 1602, 1588 a Bíblia de Genebra, de 1516 a 1750, por exemplo, só tinha o textos receptos, né? Em 1611 eles fazem a tradução da King James Version, famosa, ela é tida até hoje, a King James Fiel, como a melhor tradução da Bíblia que nós temos. Agora ela já existe em português. Ela foi feita em inglês a mando do rei Tiago. Ele pegou o que tinha de melhor de eruditos de grego e hebraico para traduzir essa Bíblia. 1681 a Bíblia Almeida, né? 1847 a Revista Reformada, 1875 a Revista Correcta, 1894 a Revista e Corrigida para Portugal. E depois 1995 que foi que se traduziu do TR a Bíblia Almeida Corrigida Fiel. Então, num resumo, é mais ou menos isso. Então são duas coisas que diferenciam as traduções. O método do tradutor e o texto original do Novo Testamento. O hebraico é igual para todos. Todos utilizam, como via de regra hoje, o hebraico massorético. Então, basicamente, você não vê muita diferença. Agora, no Novo Testamento você vê. Então, assim, num resumo bem resumido mesmo, eu vou fazer algumas comparações aqui, só para vocês terem uma ideia, antes da gente falar das traduções. Então vamos lá. Por exemplo, você pega Atos 9, 5, 6. Se você pegar na Almeida Revista Atualizada, vamos pegar aqui uma tradução. Esta tradução, deixa eu ver se eu tenho aqui o... Ah, sim, isso aqui vai ajudar vocês. Então vamos lá. Quais traduções utilizam o texto crítico? A tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová, a Bíblia Viva, a Bíblia na Linguagem de Hoje, a NVI, que é a nova versão internacional, a Almeida Contemporânea, a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia Boa Nova, a Almeida Revisada com os melhores textos, a Bíblia Alfalete, os Padres Caputino, o Padre Mato Soares, Padre Antônio Pereira de Figueiredo, Edições Vozes. Então, a Almeida Corrigida, Revista e Corrigida, ela usa parte do TR e parte do texto crítico. Então tem coisa que ela é igual a Almeida Corrigida Fiel, tem parte que ela não tem. Em português, nós só temos duas traduções que são fiéis no sentido de utilizar. Elas utilizam tanto a linguagem, o método de tradução que a gente colocou aqui como formal, a equivalência formal, como usam o TR, que é a King James Fiel, correto? Esta aqui, a King James Fiel, porque ela é de 1611. Agora nós já temos ela em português, que é uma grande opção. E temos a Almeida Corrigida Fiel. A minha está bem judiadinha, né? O trabalho, Almeida Corrigida Fiel. Essas duas são as duas que se utilizam da equivalência formal. Elas traduzem realmente, literalmente, o texto para manter o sentido original e também. Mas a gente vê que o problema maior não está nisso, está? Quer utilizar um texto em outro, você cria alguns problemas. Por exemplo, quando você pega Atos 9, 5, 6, tá aí. Na atualizada está assim: ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. O texto Receptos, que é um texto mais antigo, que pegou tudo que era ensinado na igreja, que eu estou pegando aqui a Almeida Corrigida Fiel, ele traduz, e ele disse, quem és, Senhor? Aí, essa parte não tem na outra tradução. E disse o Senhor, não tem. Aí, então, depois, igual. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Aí também não tem isso na outra tradução. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele tremendo e atônito disse, Senhor, que queres que eu faça? Então você não vai encontrar na outra tradução. Agora eu vou começar a mostrar alguns problemas que começam a mexer com problemas doutrinários. Por exemplo, Colossenses 1,14. Os textos críticos, vou pegar aqui, a Bíblia de Jerusalém traduz assim, no qual temos redenção, a remissão dos pecados. A Almeida Revista Atualizada, que é a tradução mais usada no Brasil, diz assim, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. O original do texto Recepto, traduzido pela Corrigida Fiel. Em quem temos a redenção, essa parte não tem. Pelo seu sangue. Saber a remissão dos pecados. Então ele altera, ele faz uma alteração significativa.
Agora começa a ver, mostrar para vocês coisas mais graves. Por exemplo, 1 Timóteo 3,16. Quando você pega esse texto pela Almeida atualizada, e mesmo a Corrigida Fiel, a Almeida corrigida, Revista e Corrigida, que utiliza isso. Você vê assim, aquele que foi manifestado na carne. Quando nós vamos a King James, vou pegar primeiro a Almeida Corrigida Fiel, ele fala, e sem dúvida alguma grande é este mistério de piedade. Na tradução diz aquele, aqui diz, Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima da glória. Qual que é a diferença? Aquele pode ser qualquer um. Agora, quando fala Deus, ela está ensinando o quê? A divindade de Jesus Cristo. Então, para aqueles que não aceitam a divindade de Jesus Cristo, é muito mais interessante pegar o texto crítico, porque ele fala aquele. Aquele pode ser qualquer um, né? É uma questão assim. Eu falei do vinagre, eu vou citar aqui então. Mateus 27, 34. O que acontece? Então, vamos lá. Que é um cumprimento da profecia do Salmo 69 e 21, né? Pegar aqui a tradução do Novo Mundo. Deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Assim traduz a Bíblia de Jerusalém, a Almeida Revista Atualizada e a Almeida Revista e Corrigida. O original. Deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. Então, a gente já vê aqui o que acontece. Se traduzir por vinho, o Salmo 69, 21 não se cumpre. Ele erra. Então, veja bem, você percebe que é um ajuste que eles fizeram no texto crítico, ele distorceu um ensino. Você vai, mas mexer? Gente, o ser humano, infelizmente, é mau. Ele vive fazendo esse tipo de coisa. A questão agora com Jesus Cristo, é outra coisa terrível. Apocalipse 11, 17. Que ele fala assim, eu vou pegar aqui pela Almeida Revista Atualizada. Dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na Corrigida Fiel, que é fiel ao texto original, ele diz assim, dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras. Agora, essa parte não tem. E que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. O que acontece? O texto, ele mostra a divindade de Jesus Cristo. Porque fala o que há de vir. O Pai não vai vir, o Espírito Santo já está aqui. Então, é o Filho. Então, esse texto também é interessante para aqueles que pregam contra e negam a divindade de Jesus Cristo. Agora, o outro texto que eu acho interessante a gente comentar, que são vários, eu não vou ficar citando todos. Depois a gente tem um estudo completo, dependendo da necessidade, a gente pode pôr em PDF e passar para os interessados. Eu vou colocar duas coisas aqui. Pegar o Evangelho de Mateus. E vocês vejam como que é interessante. Com relação, sempre houve dúvidas com relação a se Maria teve filhos, né? Ou não, depois do nascimento de Jesus. O nascimento é virginal, ela era virgem, ficou grávida do Espírito Santo, o menino, né, nesse período todo manteve a pureza, nasceu a criança. A pureza para o nascimento ser virginal. Depois, não é que o nascimento de filhos é impuro, é apenas pela questão de mostrar que o nascimento de Jesus foi de uma virgem para o cumprimento da profecia. Então, o que está escrito? O texto diz assim, vou pegar aqui pela Bíblia de Jerusalém. Mas não a conheceu até o dia em que ela deu à luz um filho, e ele chamou com o nome de Jesus. A Almeida Revista Atualizada traduz, contudo não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. A tradução Novo Mundo da Testemunho de Jeová, mas não teve relações com ela até que ela ter dado à luz um filho, ele deu o nome de Jesus. A Almeida Corrigida Fiel, texto recepto, agora um texto que não foi mexido. E não a conheceu até que ela deu à luz a seu filho primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Então isso muda o sentido, porque primogênito sou eu, Dona Belisa, eu sou filho primogênito de Dona Belisa, significa que depois de mim vem quem? Vem Wanda, vem Paula, vem Valéria, vem Regina, vem Gisele, vem Arnaldo. Isso significa. E também Maria teve lá, teve filhos, 4 filhos, e pelo menos mais 2 filhos, porque está no plural em Marcos. Não é a questão que eu vou entrar aqui. Apenas eu quero mostrar que como isso muda. E a questão do jejum. Vários textos na Bíblia, inclusive em 1 Coríntios, também nós vamos ver quando Paulo fala em capítulo 9, que ele fala dos casais,
a palavra jejum não aparece na maior parte das traduções porque não estão, porque ela segue o texto crítico. Então, aí Mateus 17, 21. A Bíblia de Jerusalém não tem esse versículo, ela excluiu. A Testemunho de Jeová também, na tradução, a TNM, ela também excluiu. A Almeida Revista e Atualizada, ele vem entre colchetes, né? Esses são os problemas, para vocês terem uma ideia. Está escrito assim, mas esta casta não se espere senão por meio de oração e jejum. Então a turma que é contra o jejum gosta disso, tá vendo? Isso aqui não faz parte do original. Não é que não faz parte do original. Faz parte, ela não faz parte do original adotado, que é, na verdade, um texto manipulado, um texto que foi manuseado, que eles chamam de texto crítico. A crítica textual, ela é muito importante, mas até o momento em que ela não altera o texto original. E Almeida Corrigida Fiel traduz sem nenhum colchete, sem nada. Mas esta casta não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Então, diante disso, vocês veem que nós temos duas questões a considerar qual é a melhor tradução. Então, por exemplo, eu citei ali a imprensa bíblica, né? A tradução da imprensa bíblica, que ela utiliza então o texto crítico, né? Ela se utiliza o texto crítico. Existe uma Bíblia mais moderna ainda de crítica textual, inclusive esse daqui eles criticam bastante o texto dos Receptos, né? Não à toa, né? Porque ela baseia-se no texto crítico, tá vendo? Mexeram muito, tá aí essa Bíblia também, eles utilizam. A Bíblia na linguagem de hoje, são Bíblias interessantes, você pode ter e comparar e utilizar para muitas, né? Bíblia na linguagem de hoje, são várias traduções interessantes, a Bíblia Viva, então tem, além dessas aqui tem no computador também, a gente tem uma porção de traduções, eu gosto de ter essa aqui, ó, a edição contemporânea de Almeida, de João Ferreira de Almeida, né, que era um grande tradutor, né, a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia de tradução católica, né, aqui ó, gosto muito dessa tradução também, a gente se utiliza dela. Aqui nós temos a King James, mas essa aqui já foi manuseada, tá? Ela foi atualizada, então muitas coisas já mudaram nela, ela já fez uma mesclagem, essa aqui nós temos a segunda edição, porque é interessante notar, sobre a Almeida Revista Atualizada, nós temos 3 edições, a primeira edição que ela saiu com muito erro, na época que deu muito problema, porque tinha um salmo que dizia Oxalá, né? Em vez de tomar aqui, que a expressão hebraica que era uma interjeição, queira Deus, né? Aí corrigiram, lançaram essa daqui que eu usei durante muitos anos, nós adotamos na congregação também, a edição, a segunda edição da Almeida Revista e Atualizada. É a tradução mais utilizada, até onde eu vi nas últimas vezes, era a mais utilizada, junto com a Almeida Revista Corrigida, mas ela tem a prioridade em muitos lugares. Então, o que é o problema? Ela tem muitos, tanto que fizeram uma segunda, por exemplo, para vocês terem uma ideia, muitas pessoas criam problemas, por exemplo, se você pegar essa tradução, em Romanos 1,6 ele diz assim, de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A palavra número não existe no original, nem no texto crítico, nem no texto recepto. Então, o tradutor pôs aí porque ele quis aí dar um jeitinho para entender. Então, existem coisas assim. Então, ela é uma tradução que não dá para se criar uma doutrina. Você pregar muitas coisas cria um problema. Mas eles lançaram agora, inclusive já saiu nesse comentário aqui interessante, NA, a nova Almeida Atualizada. Eles lançaram a terceira edição. Nessa terceira edição, eles mudaram o linguajar, eles seguem ainda a forma que eu falei para vocês, que é a dinâmica, né? Facilitando. O leitor já corrigiram várias coisas que tinha. Então, por exemplo, quem está pregando, fazendo pregações com que é a mesma editora, tudo da Sociedade Bíblica do Brasil, SBB, só que são versões melhores, são versões mais atuais. Quem prega com aquela segunda edição, se pegar a terceira, já não dá para usar as mesmas coisas. Por exemplo, aquele versículo que eu li para vocês, aqui ele já ganhou uma correção. Por quê? Porque toda vez que ele se faz atualizações, eles vão corrigindo erros, né? Versículo 6, né? Ele diz, vamos ver como é que ficou o versículo 6 aqui. Entre esses se encontram também vocês que foram chamados para pertencer a Jesus Cristo. Já tiraram a palavra número, porque ela não tem no original. Então, aí no resumo, em português,
as duas melhores traduções. E quando você pensa em fidelidade, nós temos do Grupo Almeida, Almeida Revista, aqui, Almeida Corrigida Fiel, esta aqui. Ou, se você não quer seguir a linhagem de Almeida, que foi um grande tradutor para a nossa língua, ele que traduziu fez a primeira tradução em português, você pode pegar, então, a famosa King James, mas aí, no caso, seria interessante essa aqui, a King James Fiel, porque ela é a tradução fiel da King James em inglês. Então ela pega não a versão que é atualizada, porque quando atualiza, normalmente os tradutores eles mudam muito, eles visam muito o quê? Mais o público, né? Então perde-se um pouco, um pouco ou muito, né? Dependendo a tradução. Então existem essas duas coisas. Então o que eu considero? Eu considero interessante que para aqueles que querem uma Bíblia mais fiel, você tem um pouco mais de segurança em termos disso. Você pode até intercalar, ter várias, não tem problema nenhum. Acho que é até interessante você ter várias traduções, você faz comparações. Agora, quando você pensa em ensinamentos, em doutrinamento, então, para evangelização, estamos falando, né? Às vezes você pega uma Bíblia de tradução mais facilitada, eu gosto muitas vezes na própria pregação, eu utilizo. Mas como eu uso o original, depois eu pego a palavra e traduzo a palavra pelo original. Então eu mantenho a fidelidade. Nem todo mundo tem esse privilégio. Então o que você faz? Você faz comparações, você fica com uma que seja bem mais, se você sabe que ela é mais fiel ao original, aí você dá uma olhadinha nessas que seguem essa linha, mas assim, para ver se não distorce muito, né? Se distorcer, aí você vai ter que procurar o ensinamento. Aí o que a gente faz? A gente precisa de um dicionário. E qual dicionário? Bom, essa, como eu disse, já estendeu muito tempo, nós vamos deixar para o segundo vídeo, onde eu vou falar sobre dos dicionários, os recursos que eles têm, né? Eles são bons, todo dicionário é bom, né? Mas dicionários de grego, dicionários bíblicos, né? Dicionários bíblicos que podem te auxiliar. Então a gente vai trazer desde os mais simples aos médios e alguns dos mais assim requintados, né? Alguns mais fáceis, outros mais difíceis, e também a questão de custo-benefício, correto? Então, lembrando então, no resumo, quais são os princípios, fundamentos? Primeiro que você tem que aprender isso, guarda bem isso. Não se pode criar uma doutrina com base em traduções. Ela tem que ser com base no original. Segundo, você tem que ter em mente se aquela tradução segue equivalência formal ou equivalência dinâmica. Como é que eu sei? Quando você vai pegar a leitura, você vai ver que a leitura de uma equivalência dinâmica, ela é um linguajar mais fluente, coisa mais fácil de você entender. Você vê que o autor tem muitas palavras, não é? A de equivalência formal, ela é um linguajar um pouco mais difícil de se entender. Então você está vendo que o autor é mais fiel. Se você puder ter as duas, melhor, porque você pode usar para comparar. Mas lembre-se sempre que as de equivalência formal que te dão mais segurança em termos de original. E também aí fica o outro problema, se você está usando uma Bíblia que além dessa questão da forma de tradução, se ela está seguindo o texto crítico ou o textos receptos. O TR ou TC. Se é do texto crítico, você sabe que existem palavras que não vão ter, coisas que vão estar entre colchetes. Então, quando você vê aquele entre colchetes, você sabe que é um problema do texto adotado. Um texto mais novo, de 1881 para cá, que é o texto crítico, ou o texto mais antigo, que é o texto que vem sendo usado pela igreja. Nós estamos no século 21. Então, há 21 séculos. Então, não dá para você trocar uma tradução em termos doutrinários que está... há 21 séculos, Deus possibilita permanecer firme no ensino do Evangelho por um outro que tem aí 200, 300 anos. Não dá para você fazer isso. A gente pode ter, mas não dá para você fazer isso porque é muito perigoso. Mas, acima de tudo, o importante é você colocar sempre com base no original. A fidelidade, a segurança que a gente tem é com base no original. E quero, assim, para concluir explicando o seguinte: lembrem-se que você não vai conseguir entender o Novo Testamento na visão que ele foi ensinado. Primeiro porque, olha, Jesus foi, vamos dizer assim, pela data que foi colocada, o ano 33 é o ano da morte e ressurreição de Jesus Cristo, então é o nascimento da igreja. Pela maioria dos estudiosos, o primeiro livro escrito foi no ano 50. Então veja bem, considerando isso, muitos anos a igreja pregou só com o Antigo Testamento. Eles eram o Novo Testamento, depois que começaram a ser escritos. Então,
eu preciso entender o Antigo Testamento, o linguajar, a cultura, para entender o Novo. E eu tenho que lembrar o seguinte, botar na cabeça de quem cria essas coisas, que nós estamos lendo um livro escrito por judeus. A maioria deles foi escrito por judeus. E tinha uma cultura diferente, costume diferente, são a mente oriental. Então primeiro eu tenho que entender todo o texto, o contexto, a história, a cultura, o que Deus estava falando, da forma que estava falando para o autor, transmitir aos seus leitores. E depois eu contextualizar isso para o nosso tempo. O porquê que se cria heresia? O sujeito pega o texto aqui e ele está, tá vendo? Não está na Bíblia, tá na Bíblia, tá isso aqui. Meu filho, aí vai criar doutrina, vai criar heresia. E aí, é claro, não dá, a pessoa fala, não concordo com você, pastor. Eu sei que você pode estar achando chato, muita gente, como às vezes, não gosta de uma coisa ou outra que a gente diz. Mas veja bem, gente, eu estudo a Bíblia há quase 36 anos. E mais, com base o quê? Eu mostrei várias traduções, não dá para mostrar tudo que eu tenho aqui. Dá uma olhada nesse material aí, o que aparece um pouco aí. Isso é um pouco do que tem, ainda tem no computador também. Então, assim, a gente tem muito cuidado com aquilo para não perder a essência da mensagem do Senhor. A essência. E isso envolve conhecer os originais. E essas últimas mensagens que eu tenho pregado, eu tenho voltado muito aos métodos. Inclusive, estou preparando, se Deus me permitir, falar uma das coisas que a maioria ignora, inclusive pastores. Por que Jesus disse que ele era a porta, o caminho, a verdade e a vida? A gente prega isso, mas dificilmente entende o que ele realmente quis dizer para os judeus, porque ele falou isso para judeu e não para gentil. Então, nós temos que contextualizar isso, mas para contextualizar, primeiro a gente precisa entender. Então, fica aí a minha dica. É apenas uma explicação para vocês entenderem os critérios. E aí você faça o julgamento que achar e faça a escolha que você quiser fazer, correto? O importante é que você leia a Bíblia, você medite nela, que você busque. Agora, toma muito cuidado. Há muita mensagem boa na internet, há boas mensagens, mas há muito lixo, muitas coisas que demonstram ignorância. Eu espero que você seja daqueles criteriosos, como os crentes de Bereia, que a Bíblia diz que eles foram nobres, eles foram examinar, mas eles examinaram nos originais. Então, para te ajudar a respeito de... A gente pode até depois fazer um terceiro vídeo falando sobre comentários bíblicos, mas antes disso, eu quero falar sobre os dicionários, porque foi isso que me pediram, tá bom? Espero ter te ajudado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço. Peço a você que deixe o seu like aí, que você se inscreva no meu canal se não for, convide outras pessoas para fazê-lo, me ajude, porque isso ajuda muito a divulgar a mensagem da palavra do Senhor. E a gente é gratuito, o trabalho tudo é gratuito, então eu dependo realmente das pessoas que amam o ensinamento e o compartilhar da palavra do Senhor. E agradeço as pessoas que têm me deixado mensagem no YouTube, mensagens de incentivo. Isso ajuda bastante a gente ver que estamos alcançando o nosso objetivo, que é transmitir um pouco daquilo que a gente conhece, não conheço muito, a gente está procurando conhecer, está transmitindo isso para abençoar a vida de outras pessoas. E aí, compartilhe a sua mensagem, inscreva-se no meu canal, acione o sininho de notificações. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. Deus te abençoe. Amém.